Vamos começar o nosso programa falando sobre uma loja que foi condenada por forçar funcionária a fazer dancinha no TikTok. É uma loja de eletrodomésticos da cidade de Teófilo Otoni, lá no Vale do Mucuri, que foi condenada a pagar R$12 mil a uma ex-funcionária por obrigada a gravar vídeos, aqueles vídeos de dancinha de TikTok. Tem muita loja que está fazendo isso ultimamente, né? Grandes franquias estão, eu não sei se obrigando efetivamente a esses funcionários, né, a fazerem esses vídeos como se fossem influencers, né, ali dentro das suas lojas, mas tem muito vendedor que está participando. Então, só para a gente, né, exemplificar, esse caso aconteceu, né, lá em Teófilo Otoni, e o juiz Fabrício Lima, da Vara do Trabalho, afirmou que a ex-funcionária sofreu angústia por aparecer em vídeos com conteúdo vexatório. Vou abrir aspas rapidamente aqui. A veiculação de vídeos em redes sociais com roteiros pré-produzidos, alguns com conotações sexuais e outros com a utilização de expressões de duplo sentido, extrapolam a zona de neutralidade do direito de imagem, que pode envolver situações corriqueiras, ou seja, do dia a dia, do contrato de trabalho, depreciando, ou seja, diminuindo, né, jogando para baixo a pessoa ali, a imagem e atributo da trabalhadora, fecho aspas. Pra gente entender isso, né, qual é o limite de uma ordem do seu empregador? Ou seja, qual que é o limite de uma ordem vinda do seu chefe? A gente trouxe a advogada, a Mariana Dandara, que vai falar com a gente sobre esse caso aí e também outros exemplos que a gente pode trazer à baila aqui. Tudo bom, Mariana? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Nesse caso aqui, no seu ponto de vista, o juiz agiu de maneira correta nessa condenação? É a primeira instância ainda, né? Dá para recorrer, a gente sabe, mas é a primeira condenação, já é uma porrada já na empresa, né? Sim, bom, a partir do pressuposto de que ela sofreu um dano, que ela se sentiu muito envergonhada, que ela realmente ficou constrangida com essa situação, a indenização com certeza é devida. Até porque esse tipo de comportamento da empresa gera repercussões não somente no campo do trabalho, mas também nas relações pessoais, com a família. Em específico, ela estava grávida, então ela se sentiu muito exposta, muito constrangida, né? Exatamente. Então, acredito sim que foi acertada a decisão. Nesse caso aqui, pelo que a gente dá para entender, é que ela se sentiu lesada e foi lá e meteu o processo, né? Funciona dessa forma, né? Não tem como um colega ver uma situação dessa e denunciar. A pessoa, ela tem que vir em juízo e notificar a empresa de que vai dar ruim. Exatamente. Para entrar com esse processo tem que ser em causa própria, como a gente fala, não uma pessoa viu a situação e entrou com o processo pela outra, que sofreu esse dano. Tem que ser a pessoa que se sentiu ofendida, que teve esse direito atingido, para realmente acionar a justiça. Ô Mariana, como eu estava falando, dando exemplo, né? Eu não vou falar o nome das empresas, mas tem muitas empresas, inclusive eu acho que a maior franquia, rede de varejo, eu vejo muito forte nas redes sociais utilizando seus funcionários, vendedores, colaboradores, em vídeos que são divulgados nas redes sociais. O fato de eu ser um funcionário, e aí eu vou entrar na área trabalhista, mas como a gente está falando muito em direito de imagem, eu queria entender, esse funcionário ele tem que receber por esse feito, ou seja, eu tô lá, eu sou vendedor, aí tô aparecendo no vídeo da empresa, eu recebo por expor a minha imagem ou é uma obrigação do funcionário, uma ordem que vem do patrão? Não é uma obrigação do funcionário e você receber por isso é uma possibilidade. No Código Civil a gente tem uma seção que fala sobre isso justamente no sentido de que se você for veicular a imagem de uma pessoa, principalmente para fins comerciais, como é o caso, você precisa ou de uma autorização expressa do funcionário ou de uma contraprestação por isso. Até porque é um tipo de profissão esse, social media, influencer digital, eles trabalham justamente fazendo esse tipo de trabalho. Então é uma possibilidade e o funcionário não é obrigado a aceitar essa determinação de participar de vídeos e fazer dancinhas ou seguir roteiros também. Enquanto isso, se você tem dúvidas com relação ao seu trabalho, né, ao seu dia a dia, se você tem alguma dúvida trabalhista, né, tem aqui a advogada, a Mariana, que, né, eu tenho certeza que ela não vai, né, negar aí a possibilidade de uma resposta a vocês aí.
O legal mesmo é sempre procurar um especialista se você tem, mas qualquer coisa nós estamos aqui, já estamos ao vivo mesmo, pode participar. A Cida de Juiz de Fora mandando uma boa tarde pra gente, que Deus abençoe. Cadu, temos aqui o Lennon de Montes Claros, diz que tá quente demais, 35 graus. Tá maluco, filho, dá pra assar um ovo aí, ó, frita um ovo na esquina aí, ó. Sou de Montes Claros, estava trabalhando numa empresa há 5 meses, é o Deus é Fiel, não mandou o nome aqui, mas é do nosso grupo da família Fala Minas. Estava trabalhando em uma empresa há 5 meses. A antiga empresa que eu trabalhava, levei na justiça e eles foram no meu novo serviço e falaram para mandar eu embora. E o empresário me demitiu. O que eu devo fazer? Então é um caso bem específico aqui. Vamos tentar colocar essa sua fala mais para o final aqui, que foge um pouco da nossa conversa, viu? Deus é fiel. Mas aí, depois você pode responder sobre isso. Mas vamos voltar aqui então. Vamos lá. Que eu estava te perguntando, direito de imagem, sou ou não sou obrigado? E se ele me chegar e falar assim, eu estou te mandando fazer, pode configurar o assédio? Então, sim, é uma possibilidade de configuração desse assédio moral. Depende de alguns outros fatores, mas pode levar, sim, a concluir por essa tese. E você não é obrigado a aceitar gravar esse tipo de conteúdo, fazer dancinhas ou seguir roteiros, porque existe uma limitação para esse direito de imagem. A partir do momento que você está desconfortável e não é uma obrigação sua, você pode, sim, negar. E o empregador não pode te punir por isso. Sim, mas aí não configura, tipo, o que a gente chama de acúmulo de função. É só pode ser visto como um extra. Sim, ainda há uma divergência muito grande de entendimento nesse sentido. Eu, particularmente, tentaria, sim, enquadrar como um acúmulo de função ou realmente fazendo atividades que estão fora do que foi contratado, fora do escopo, né? Sim. Porque é uma atividade muito específica, como eu disse, existem profissionais pagos para fazer esse tipo de trabalho, participar em vídeos, atores, atrizes, então realmente foge muito do que a pessoa foi contratada. Em específico, ela era uma vendedora. Então, com certeza, não está nas atribuições que ela foi contratada para exercer. O cara trabalha no almoxarifado, tem que fazer um vídeo lá, não tem nada a ver com a profissão dele, com a função que ele está exercendo, né? Exatamente. São umas coisas que a gente vai vendo ao longo da vida, a gente vai percebendo que hoje, mais do que nunca, eu vejo muitos amigos meus que falam exatamente sobre isso, né? Que a gente tem que fazer mais de uma atividade dentro da empresa e ganha só pela atividade que a gente foi contratado. Isso também está errado. Sim. Com certeza. Quando você é contratado para uma função e começa a acumular outras, além daquilo que você já faz, você está realmente numa situação de acúmulo de função e cabe, inclusive, o que a gente chama de plus salarial, que é você receber proporcionalmente ao tanto de tarefas a mais que você exerce. É uma coisa que, inclusive, alguns parentes diretos meus, eles relatam isso. Mas aí vem aquela questão do medo de ficar desempregado, né? A gente está com uma economia que ainda está caminhando devagar, e o medo de ficar desempregado e de contrariar o chefe é muito grande, né? Sim. Qual que é a dica que você pode dar para uma pessoa que está numa situação dessa? É interessante conversar diretamente com o chefe, falar, estou fazendo uma coisa aqui que a gente não negociou, né? Tá acumulando a minha função aqui. O melhor é trocar ideia com o cara antes? Eu acredito sempre seguir por essa via mais amigável e conversar. Eu costumo dizer que muitos chefes não têm o assessoramento necessário e muitas vezes não sabem que estão cometendo atos ilícitos. Então esse contato, olha, estou desconfortável com essa situação, de acordo com a lei, eu sei que isso não pode acontecer, está acontecendo, o que a gente pode fazer? E claro, se a situação ficar frustrada, se a conversa não gerar nada, tem sempre o RH, você pode denunciar para o Ministério do Trabalho ou procurar um advogado quando a demanda já está, sim, sem solução. Mas mesmo estando no serviço, eu posso chegar pro Ministério do Trabalho e falar assim, então, tô trabalhando lá, os caras não estão me pagando, eu tô precisando receber, eu tô numa máquina aqui, de repente eu tenho que ir para outra máquina e tenho que limpar o chão. É uma situação muito delicada, realmente, porque o trabalhador se sente sem solução alguma. No caso do Ministério do Trabalho, a gente tem a possibilidade de ofertar algumas denúncias anônimas, assim como no Ministério Público do Trabalho. Então, vai acontecer uma investigação sem você precisar se colocar ali na linha de fogo. Mas é realmente muito difícil o trabalhador se posicionar por esse medo, porque a gente precisa trabalhar e se o empregador não gostar muito da sua atitude, ele pode te demitir. Então, agir com cautela, embora você tenha os seus direitos, é importante porque realmente é uma situação em que o trabalhador naturalmente já está desfavorecido na relação. Já está ali, está bem abaixo. Por isso que a gente fala sobre a questão de assédio, né? A gente engolir um sapo por dia, né? Matar um leão a grito todo dia, né? E tentar ir levando, né?
Tem uma pergunta da Leia de Montes Claros. Boa tarde, Cadu. Não me identifique. Ixi, agora, hein? Agora já foi. Mas vamos falar com a Jussara de Ponta Grossa. Jussara de Ponta Grossa, que já foi teu nome. Posso cobrar da empresa caso me solicitem postagens, reels, stories do local que trabalho? Obrigado. Bom, se você... Jussara de Ponta Grossa. Se a Jussara estiver desconfortável, sim, é uma possibilidade. Não no sentido de receber diretamente um pagamento por esse trabalho, mas se ela falar, olha, eu não quero gravar esse conteúdo, ela não pode ser obrigada. Agora, se ela quiser, ela tem que assinar uma declaração, talvez expressa, ali autorizando para que não gere problemas nem para ela e nem para a empresa, possivelmente. Então, caso isso já tenha acontecido, sim, nesse caso é possível, sim, o pagamento de uma indenização, caso ela tenha sido coagida ou ficado desconfortável com isso. É isso aí. Qualquer coisinha que fuja do que foi acertado, eu acho que tem que ser conversado, né? Acertamos de que vai ser um trabalho de, sei lá, numa papelaria lá, eu vou trabalhar com xerox. Nem sei se existe xerox ainda, não tem mais empresa que vende xerox. Mas tá lá e, de repente, eu tenho que lavar o banheiro. Não é acertado. Exatamente, vale conversar. Porque são situações que extrapolam ali o que o trabalhador foi contratado para fazer e extrapolam muitas vezes o bom senso. Porque é claro que no dia a dia da rotina de trabalho a gente acaba assumindo alguma função ou outra que a gente não é pago para fazer, mas que no calor do momento é necessário. Mas quando isso vira rotineiro, quando vira realmente um abuso, é muito importante que você se posicione e tenha essa conversa. Tem uma pergunta de um querido aqui que também não se identificou e dessa vez não farei nada. Que ele fala uma coisa que, inclusive, eu tenho amigos que trabalham como frentistas e que passam por isso. Frentista é obrigado a lavar banheiro de clientes? Tipo assim, se eu fui contratado para colocar gasolina ou para limpar o carro do cara de vez em quando ali, eu sou obrigado também a lavar o banheiro? Então, nesse caso, a gente precisa analisar dois elementos antes. O contrato de trabalho, que está previsto ali nas atribuições da função, e as convenções coletivas da categoria daquela região. Então, se tiver algum dispositivo nesses dois instrumentos que autorize, então acaba que ele vai ter que executar. Agora, caso não tenha nada autorizando, poderia sim enquadrar no acúmulo de função e receber um adicional por isso, talvez. Isso vai depender realmente da análise do caso concreto. Porque tem também, né, não só a questão da conversa que a gente teve ali antes de fechar o contrato, né, de bater o martelo da carteira de trabalho, mas tem também o sindicato, sim, que tem um monte de coisa que a gente muitas vezes não acompanha, né? Sim. Que são alterações que fazem a nossa vida virar um inferno. Eu costumo dizer que o sindicato sempre é muito bem-vindo, Serve pra nada. Meu ponto de vista, desculpa. Eu venho a discordar, mas tá. Na prática, o sindicato, através das convenções coletivas, eles podem colocar, inclusive, mais benefícios do que a lei autoriza, e isso é muito benéfico para o trabalhador. E lembrando que nenhuma dessas situações que foram acordadas com o sindicato foram impostas, e sim negociadas entre o sindicato do trabalhador e o sindicato do empregador. Então, são situações que balizam ali a relação para ficar mais confortável no ambiente de trabalho, para que os dois lados se sintam merecedores e dignos de tudo que está acontecendo ali. Duro é quando pesa de um lado só, doutor. Não vou nem falar nada, vou ficar quietinho aqui, que senão vou apanhar. Tem um cidadão que está conversando aqui, está escrevendo para a gente aqui. Vai mandando a sua mensagem, as suas dúvidas, as suas perguntas. Vai no advogado, o Alex Marques mandando aqui. Vai no advogado, se você tiver como provar a causa, ganha. Não é bem assim, né? Não é bem assim, não existe causa-ganha. Não existe causa-ganha. Muitas vezes a pessoa pode ter o direito, aparentemente, mas quando você entra no processo, a outra parte vem e fala, olha, não é bem assim. Aconteceu isso, 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 e mostra outros documentos. Então, realmente, só ter gravado ou alguma prova disso não é o suficiente para dizer que vai levar o processo. Tanta coisa que a gente tem aí de provas e materialidades e um tanto de coisa que não passa, porque vai também, muitas vezes, no crivo do juiz ali, né? Sim. Que ele vai fazer uma análise e ele vai ou não condenar a empresa, né? Sim. São vários elementos para serem analisados. Tem uma pergunta interessante aqui, eu não vou falar o nome seu nem da cidade, mas é uma pergunta muito pertinente sobre o que a gente está falando. Trabalho no faturamento de uma empresa como analista de contas e meu gerente me obriga a realizar funções de secretária, atendimento telefônico e estoque. Mas tá louco. Sou obrigado a aceitar?
Olha, vai do seu bom senso, aceitar ou não essa situação. Se aceitar, você vai ter provavelmente o direito de receber um pagamento proporcional ao tanto que você está se desdobrando. Caso você não aceite, provavelmente seu empregador vai ficar de nariz torcido, mas também não pode te obrigar a executar nada daquilo que está fora do seu contrato, do escopo das suas atuações. Então, mais uma vez, entra aquilo que falamos, a conversa franca. Olha, eu não estou confortável com essa situação, como a gente pode melhorar isso? Acho que tem que conversar. A gente tem muito medo de conversar, Sim. né? Eu tenho muitos amigos que falam isso. É o que a gente estava falando. Questão do medo de perder o emprego, Sim, ou com certeza. do cara virar e falar assim, olha lá, reclamando, ó. Porque tem isso também, né? Sim. E o triste é quando fica um círculo vicioso dentro da empresa. Ó, o cara só reclama, a pessoa só reclama. Mas, na verdade, ela tem todo o direito do mundo de reclamar se ela está passando por algo como um assédio moral ou até mesmo um acúmulo de função sem remuneração, né? Exatamente. Que a pessoa tem o direito de reclamar. É muito complicado porque os trabalhadores são muito rechaçados quando resolvem falar sobre esses problemas que acontecem, né? Existem empregadores que infelizmente ainda pensam, se está insatisfeito pode sair, que vai ter outro que vai te substituir. Então já é uma agressão por si só, passar por essa situação ainda se sentir substituível ainda mais. Então, meu conselho sempre nesses casos é se conscientizar em relação ao direito que tem e tentar uma conversa amistosa, amiga, mas mostrar que tem conhecimento, porque muitas vezes o fato do trabalhador não ter conhecimento dos seus direitos faz com que o patrão age de uma maneira totalmente desfavorável. Isso daí deveria ser ensinado dentro das escolas. Tem muitas perguntas, o pessoal está participando bastante aqui. Ô, Michele, só estende um pouquinho esse bloco aqui, porque tem bastante participação. Eu vou voltar naquela pergunta lá atrás, que é o nosso querido Deus é Fiel. Lembra do Deus é Fiel? Então, está de volta aqui. Sou Montes Claros, trabalho numa empresa há 5 meses. A antiga empresa que eu trabalhava, eu levei na justiça. E aí, esse empresário, pelo que ele está falando, foi lá no serviço novo desse cidadão e fez com que ele fosse demitido. Tá tudo errado, né? Totalmente errado. Tudo errado nessa história, infelizmente. Primeiro porque o fato de ter processado o antigo chefe indica que provavelmente tem desrespeito aos direitos. Então, ele não necessariamente é a parte errada ali, o trabalhador, né? E segundo, que o empregador antigo não pode, de forma alguma, entrar em contato com o seu empregador atual e, como a gente fala, né, pintar a sua caveira, fazer com que você tenha uma situação completamente desfavorável até aí. Então, a perseguição não só aconteceu no antigo, provavelmente, como persiste até o momento. Então, é caso de procurar, sim, um advogado, cabe possivelmente alguma indenização pelo dano, porque é inegável que teve um efeito negativo na vida dele. Já enfiava um ferro nos dois, já. Do atual, que me mandou embora, que o outro que foi processado vai ser processado de novo. Bom, gente, tem muita gente perguntando aqui, eu não consigo, mas depois eu vou fazer o seguinte. Vocês vão entrar na rede social da Mariana e vocês vão mandar, pode ser? Pode, no seu inbox lá? Isso. E aí vocês vão mandar lá no inbox, naquela caixinha lá, vocês perguntam pra ela. Mas vamos uma última pergunta assim, só pra gente poder encerrar aqui o assunto. Dentro de uma empresa, cada um tem uma função, todos podem ser registrados. Como é que é? Dentro de uma empresa, cada um tem que ter uma função ou todos podem ser registrados como serviços gerais. É interessante isso daqui, porque normalmente mete uns serviços gerais aí, o cara é pau pra toda a obra, né? Nesses casos em que a pessoa é registrada serviços gerais, executa tudo, realmente tudo. Serviços gerais, propriamente dito, aí cabe analisar o que dentro desses serviços gerais foi executado. Por exemplo, eu era registrada como serviços gerais, mas era faxineira, era recepcionista, secretária. Então, essas outras atribuições têm um nome muito próprio. Se você faz a recepção, você é recepcionista. Então, nesse caso, dá para configurar e mostrar essas várias funções desempenhadas. Mas o ideal mesmo é registrado para o que foi contratado para fazer. Se eu cuido da recepção, recepcionista. Se eu sou vendedora, apenas vendedora. Porque aí o cara também fica muito fácil, né? Sim. Registro como serviços gerais, o valor é X. Se eu registrasse como telefonista mais um acúmulo ali de, sei lá, secretária, seria um Y. Sim. Então fica mais fácil. Aí fica fácil, né? Aí fica fácil. Aí fica fácil. Porque aí o cara faz tudo que eu preciso fazer lá, até levar cafezinho dentro da empresa, da sala, ele pode levar. Mariana, muitíssimo obrigado pela sua participação. Pessoal, então nós vamos fazer o seguinte. Deixa a tua rede social aí, para quem quiser te acompanhar lá e quem quiser tirar essas dúvidas, que eu vi que tem muita coisa relacionada à reposição, à mudança de cargo sem conversar, sem acordar. Eu estava fazendo uma função, de repente fui fazer outra e na carteira continua a mesma coisa. Eu vi que tem uma pergunta nesse sentido.
Deixa tuas redes então, pessoal. Certo, pessoal, estou no Instagram, com o Instagram, @marianadandara. Como está aparecendo aí na tela para vocês, lá eu respondo diariamente dúvidas que vocês tiverem, assessoro no que for necessário, então é só mandar uma mensagem que eu estou à disposição. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento, faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!